Fala pessoal, tudo bem? Então, vamos começar agora o nosso curso sobre programação orientada a objetos. Para iniciar isto, nós precisamos primeiramente falar sobre a questão da lógica de programação. O que é a lógica de programação? É como funciona o nosso software. É como ele funciona, como nós vamos ter nossas variáveis, as operações, os fluxos de dados e assim por diante. Vamos ver um exemplo aqui, que seria o seguinte: digamos que eu quero fazer algo ritmo para fazer café, certo? Então, qual é o passo a passo? Um algoritmo nada mais é que uma receita de bolo, é um passo a passo do que nós vamos fazer. Então, como é que eu vou fazer para fazer meu café? Primeiramente, eu tenho que ferver a água. Segundo, colocar o pó de café no coador. Em seguida, despejo a água quente. E, por fim, eu sirvo o café. Isto nos dá uma sequência dos passos que eu tenho que fazer para se ter um café. Eu não posso, primeiramente, despejar a água quente para então pôr o pó de café no coador. Ou então, primeiro servir o café e depois ferver a água. É esse o passo que eu tenho que fazer para que eu possa ter o meu café pronto. Então, o algoritmo é isso. Eu possuo uma entrada de dados e vou ter uma saída. Então, aqui podemos ver que a sequência das informações é esta aqui, de cima para baixo, onde primeiro ferve a água, coloca o pó de café no coador, despeja a água quente e serve o café. A minha entrada é a água e o pó de café. E para o fim, eu vou servir o café, que é a minha saída. Isso é um algoritmo, é algo que eu tenho. É uma entrada, um processamento e uma saída dos dados. Por exemplo, eu preciso me deslocar até determinado lugar. Como eu vou fazer? Primeiramente, eu vou sair até a rua. Caminho até o local desejado e chego no local desejado. Isto é o meu algoritmo para que eu possa ir a determinado local, ok? Então, isso é um algoritmo, é algo que tem uma entrada, onde eu vou coletar os dados do usuário, um processamento, onde eu vou realizar os cálculos, manipular essas informações e ter uma saída, onde vai mostrar o resultado ao usuário. Após isso, nós caímos num novo ou num outro local, que são os meus tipos de dados. Os tipos de dados, eu tenho 4 tipos de dados básicos, que é o tipo int, float e
string e boolean. O que são cada um deles? Por exemplo, o tipo de dado int, ele é utilizado para números inteiros. Por exemplo, 1, 3, 5, 6, 9, 10. E assim, são aqueles números inteiros que não possuem casas decimais. Ah, mas e se eu quiser um número decimal? Para isso, eu possuo o tipo de dado float. Também podemos encontrar eles como double, que muda de um float para um double. Muda a minha precisão, quantas casas decimais ele vai aceitar. Então, já falando nisso, o double ou floats são para números decimais, números quebrados. Por exemplo, 1,99, 2,97, 99,99 e assim vai. Então, o int para números inteiros, o float para números decimais ou números quebrados. Aí nós temos o tipo string, que é para texto. A string é um valor que eu vou utilizar para algum texto, para qualquer informação textual. Por exemplo, eu vou ter lá a minha string Olá, mundo. Essa string contém caracteres e sempre uma string vai estar dentro de aspas. Sempre dentro de aspas. Após isso, nós temos aqui o nosso tipo boolean ou lógico. O valor lógico ele é ou não é, é verdadeiro ou é falso. Então, um tipo boolean vai ter somente dois valores, que é o valor true ou false. Esses são os dois valores que eu posso ter com um valor boolean, certo? Agora, vamos fazer uma atividade aqui que eu quero solicitar ao usuário para escrever para receber dois números, calcular soma e exibir o resultado. Como nós vamos fazer isso? Eu vou ter a minha entrada, que são 5 e 10. Dois números na minha entrada. A minha saída vai ser a soma é 15. E o processamento? O processamento será, vai receber os dados do usuário, somar um com o outro
e vai exibir a saída. Então, essa introdução ao, à lógica de programação, onde aqui nós conseguimos observar os tipos de dados e como funciona um algoritmo. Agora vamos para a nossa próxima aula.